Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos começar mais uma aula. Nesta aula nós resolveremos exercícios de inequações do primeiro grau, tá ok? Mais particularmente, esta aula é uma aula do 8º ano do ensino fundamental, mas como eu venho repetindo, esses assuntos também são vistos no ensino médio, ok? Então vem aqui comigo. Bom pessoal, então é a apostila do 8º ano, tá? Do ensino fundamental, o módulo 3, e vamos tratar aí exercícios a partir da página 71, tá ok? Bom, então inequações do primeiro grau e sistema de inequações, tá? Então nós já aprendemos lá na parte teórica o que são inequações, o que são sistemas de inequações e também fazer análise sinal usando um critério aí de funções, tá? Bom, mas aqui, é claro, nós vamos trabalhar essas inequações do primeiro grau. Lembrando que as inequações do primeiro grau têm o seguinte formato, né? Ó, são do tipo ax mais b maior que zero, maior ou igual a zero, menor que zero e menor ou igual a zero. Lembrando aí com a diferente de zero, porque aí a variável x deve aparecer, ok? Então, nós faremos aí as inequações e sistema de inequações do primeiro grau, ok? Sempre aqui o primeiro grau, então, é o formato ax mais o b, e aí entra os sinais de desigualdade, como a gente já viu, ok? Então, nesse exercício 1, nós temos que resolver a inequação 2x mais 3 maior que zero dentro do universo dos reais, ok? Então, nós temos que achar os valores do x, que substituindo aqui no lugar do x, você tem valores maiores do que o zero. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou usar esse exercício para explicar para vocês a relação de equivalência, que é muito parecido com o que a gente aprendeu lá em equações. O que acontece? Você pode subtrair, somar, multiplicar, dividir em ambos os membros, tá? Desde que você faça isso nos dois membros. O que você fizer no primeiro membro, você tem que fazer no segundo membro. Por exemplo, nós temos que isolar o valor do x. Então, quem está me atrapalhando? Quem está me atrapalhando aqui é o 3. Ele está somando, então eu devo subtrair o 3 aqui. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Então, eu vou reescrever 2x mais o 3 e vou acrescentar aqui ó, a diferença com 3, porque 3 menos 3 é 0, e aí eu tiro o 3 aqui da minha equação. Isso maior que zero, mas lembrando, o que você faz no primeiro membro, você tem que fazer no segundo membro. Isso significa manter uma equivalência em ambos os membros, ok? Então, isso deve acontecer, beleza? Então, lá, resolvendo aqui 3 menos o 3, então dá 0. Sobrou 2x maior que quem? 0 menos o 3, menos o 3, ok? Ainda tem alguém atrapalhando aqui eu isolar o valor do x, é o 2. O 2 ele está multiplicando, então eu posso dividir ambos os membros por 2. Então é isso que nós vamos fazer para manter a equivalência. Então, eu vou dividir o primeiro membro por 2 e o segundo membro também por 2. Fazendo isso, nós temos aqui ó, 2 dividido por 2 dá 1, sobra apenas o x. E menos 3 dividido por 2, a gente mantém aqui porque é uma fração irredutível. Então, nós temos que o x é maior que menos o 3 meios, ok? Então perceba, pessoal, que nesse tipo de resolução nós utilizamos a equivalência acerca dos membros, tá ok? Então, o conjunto solução ou conjunto verdade pode ser descrito de que maneira? Eu tenho lá então x pertencente aos reais, tal que pode ser tanto barra, tá, pessoal? Ou pode aparecer dois pontinhos assim. Isso significa tal que o x é maior que menos o 3 sobre o 2, ou representar na forma de intervalo. Como aqui não tem o sinalzinho de igual, então é aberto no menos 3 meios
tendendo para mais infinito, porque é maior do que menos 3 meios, tá? Então, essas são as escritas das soluções desse exercício 1, ok? O exercício 2, resolver a inequação, perceba que é muito parecido com o exercício 1, só que aqui eu vou fazer de uma forma diferente, que é apenas isolar o x, tá? Por que isolar o x? Porque a gente percebeu que essa relação da equivalência, ela acaba sendo um pouquinho mais demorado, acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. E o fato de você isolar o x mantém a mesma equivalência, pessoal, é a mesma coisa. Então eu tenho ali, ó, 3x menos o 4 maior ou igual a zero, vamos isolar então o valor do x. Então o 4 que está subtraindo vai passar somando zero, então é 3x maior ou igual a zero mais o 4, ok? Então ficou 3x maior ou igual a 4. O 3 está multiplicando. Se ele está multiplicando, passa dividindo 4. Então, x maior ou igual a 4 sobre o 3. Então, perceba aqui que nós apenas isolamos o valor do x. Então, como ele está pedindo dentro do campo dos reais aqui, ó, vamos responder. Conjunto verdade é o x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 4 terços, ou representar na forma de intervalo, ok? Como tem o sinalzinho de maior, então o intervalo é fechado, então o colchete, ó, é para dentro, tá? Então nós temos aqui o 4 terços tendendo para mais infinito, porque é maior do que 4 terços, tá? E infinito sempre aberto, tudo bem? Agora exercício 3, vamos fazer a mesma ideia, isolando aí o valor do x. Lembrando, pessoal, que, mais uma vez, aqui está no formato da inequação do primeiro grau, tá? Então, a gente está resolvendo inequações do primeiro grau. Formato ax mais o b, neste caso aqui, ó, menor que zero. Tem esse formato, então é uma inequação do primeiro grau, ok? Vamos resolver dentro do campo dos reais. Então, nós temos 4x mais o 1 menor que zero. Vamos isolar o valor do x. O 1 vai passar subtraindo, certo? Então, nós temos 4x menor do que 0 menos 1. Então, 4x é menor que menos 1. O 4 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, x é menor que menos 1 sobre o 4. Então, menor que menos 1 quarto. Então, conjunto verdade é x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 1 quarto. Agora, podemos representar também na forma de intervalo. Só tomar cuidado, pessoal, porque é menor que menos 1 quarto, então está tendendo para menos infinito. A partir do menos 1 quarto, aberto no 1 quarto. Beleza? No menos 1 quarto. Então, essas são as duas representações para a resposta do exercício 3. Exercício 4, resolver a inequação. Vamos fazer da mesma maneira. Então, nós temos lá 5x menos o 2 menor ou igual a 0. Então, o menos 2 vai passar somando, já vou ir direto aqui, ó. 5x menor então do que o 2. E o 5 vai dividindo o 2. Então, o x é menor ou igual a 2 sobre o 5. Então, conjunto verdade é x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 2 quintos. Então, conjunto verdade tendendo para menos infinito a partir do 2 quintos, aberto ou fechado, pessoal? Fechado, né? Ó, o sinalzinho de igual. Então, fechado no 2 quintos, mas lembra que infinito sempre será aberto, ok? Quero fazer um parênteses aqui acerca dos intervalos, porque pode aparecer o parênteses, tá? Então, se aparecer o parênteses, quer dizer que o intervalo ele é aberto, tá bom? Então, você pode ter uma representação assim também, ó. Vai ser um parênteses, menos infinito, e aí nós temos aqui o 2 quintos, fechado no 2 quintos. Tá? Então, pode aparecer algum intervalo que utilize o parênteses para, é, para identificar a solução. Então, se aparecer o parênteses,
significa que o intervalo é aberto. Particularmente, eu prefiro trabalhar com colchete. Exercício 5, vamos lá? Então, nós temos menos o 2x mais o 5 maior que 0. Pessoal, tem um caso particular aqui nesse exercício 5, que o nosso A, ó, ele está negativo, tudo bem? Então, existe aqui uma necessidade de você inverter o sinal da desigualdade. Então, esse exercício eu vou resolver igual ao exercício 1, fazendo a relação da equivalência para a gente entender o que está acontecendo. E lá no exercício 6, a gente isola apenas o valor do x, e aí eu faço de uma forma mais prática com vocês, tá? Usando a ideia da equivalência de novo, você tem aqui, ó, mais 5. Então, eu tenho que subtrair o 5. Então, menos 2x mais o 5, ok? Vai ser maior que 0. Então, eu vou subtrair o 5 do primeiro membro e no segundo membro, ok? Então, nós temos que 5 menos 5 zerou, sobrou menos 2x, ok? Maior do que o menos o 5. O 2 aí para nós, ó, o 2 ele está multiplicando x. Então, nós vamos dividir por 2. Então, vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Só que, pessoal, o meu x aqui, ele não pode ficar negativo. Então, eu vou dividir ambos os membros, então, por menos 2. Menos o 2. 2 dividido por 2 dá 1, sinais iguais, sinal de mais. E aí nós temos aqui, ó, 5 sobre 2, só que também positivo, perfeito? Agora, pessoal, o que que acontece? Nós temos que o sinal de desigualdade aqui, ele deve ser também invertido. Então, nós temos aqui, ó, se isso aqui é maior, então ele passa a ser menor para manter a equivalência. Tudo bem? Então, conjunto solução, temos que é x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor que 5 sobre 2, ou através de intervalo tendendo para menos infinito a partir do 5 sobre 2, aberto no 5 sobre o 2. Ok? Bom, agora eu vou resolver de uma outra maneira o exercício 6, mas você perceba aí, ó, que o nosso A está negativo. Então, o que na realidade está acontecendo? Você tem lá, ó, menos 2x mais o 3 maior ou igual a zero. Vamos isolar o valor do x. Então, você tem menos o 2x maior ou igual a menos o 3. Como o nosso x está negativo, você tem que multiplicar por menos 1. Então, multiplicando tudo por menos 1, vai ficar como? 2x e o 3. Só que o sinal de desigualdade, pessoal, é como se você também estivesse multiplicando por menos 1. Então, você tem que inverter ele. Então, se é maior ou igual, fica menor igual, tá? Não podemos esquecer de inverter o sinal da desigualdade caso a gente multiplique a inequação por menos 1. Então, terminando a equação, fica x menor ou igual a 3 sobre o 2. Então, o conjunto verdade é x pertencente aos reais, tal que o x menor ou igual a 3 sobre o 2. Ou na forma de intervalo, temos que estar tendendo para menos infinito a partir do 3 sobre 2, fechado no 3 sobre o 2. Tudo bem? Acho que agora vocês pegaram melhor essa ideia quando o A estiver negativo, tá? Então, nós temos aqui mais um exercício, menos 2x menos o 7 menor que zero, vamos fazer a mesma coisa. O 7 passa somando, então menos 2x menor que 7, vamos multiplicar por menos 1, inverte tudo. Então, você vai ter 2x maior que menos o 7, ok? Olha o sinal de desigualdade aí também mudando. Você tinha aqui, ó, menor, então passou a ser maior. Isolando então o x, x maior que menos 7 sobre o 2, ok? Então, nós temos que o x pertencente aos reais, conjunto verdade, x pertencente aos reais,
tal que o x maior que menos 7 sobre o 2, ok? Ou, através de intervalo, estou colocando as duas nomenclaturas para que nós possamos compreender as duas escritas, ok? Então, nós temos lá, ó, tá maior que menos 7,5, tá? Então, é aberto no menos 7 sobre 2, tendendo para mais infinito, aberto no mais infinito. Exercício 8, menos o 3x mais o 4 menor ou igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa. O 4 passa subtraindo, então temos menos 3x menor ou igual a menos o 4. Vamos multiplicar por menos 1, então vai ficar 3x maior ou igual a 4. Invertemos o sinal da desigualdade. Agora é só isolar o valor do x, então x é maior ou igual a 4 sobre o 3. Conjunto verdade, x pertencente aos reais, tal que o x maior ou igual a 4 sobre o 3. Em intervalo, como está tendendo para mais infinito, a partir do 4/3, fechado no 4/3, para mais infinito, sempre aberto no infinito. Bom, pessoal, nesse exercício 9, perceba que você tem aqui uma subtração de frações, tá? E é maior do que 1, tudo bem? Bom, a gente sabe que o formato de uma inequação, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá? Você pode colocar o 1 dentro da inequação ou deixar ele aqui do jeito que está para o procedimento que nós vamos fazer. Qual vai ser? Você tem lá, ó, x mais 1 sobre 3 menos o 2x menos 1 sobre o 4 maior do que 1. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o MMC, tá? Entre os três termos que nós temos aqui aparecendo. Então, vamos fazer no primeiro membro e no segundo membro. No segundo membro aqui, ó, é como se fosse 1, perfeito? Então, nós vamos achar o MMC entre 3, 4 e 1, é claro. Então, nós temos aqui, ó, o MMC entre 3 e 4 é 12. Então, vai ser a mesma coisa aqui, ó, o MMC, o 12. E aí a gente faz o procedimento, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. Então, você vai ter 4 vezes o x mais 1, ok? 12 dividido por 4, 3. Então, você vai ter o menos 3, porque nós temos aqui ó, o sinal de negativo, ok? Então, é menos 3 que multiplica 2x menos o 1. 12 dividido por 1, 12, vezes 1, 12, ok? Então, aqui o que nós vamos fazer, ó, como você tem o mesmo denominador em ambos os membros, então você pode simplificar, ó, 12 por 12 e vai dar 1, ok? Aqui nós vamos efetuar a distributiva e vamos ver como vai ficar, ó lá, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, mais o 4. 3 vezes 2x, então é menos 6x, menos 3 vezes menos 1, vai ficar mais o 3, isso maior do que o 12, ok? Então, vamos fazer os termos semelhantes. Então, temos 4x menos 6x menos o 2x. O 4 mais o 3 mais o 7 maior que 12. Bom, pessoal, então nessa ideia que nós chegamos, basta a gente isolar o valor do x. Então, vamos lá. O 7 vai passar subtraindo, então ficou menos 2x maior que 12 menos o 7. Então, menos o 2x maior que 12 menos o 7, 5. Então, ó, neste caso aqui, pessoal, perceba que o nosso a está negativo, então nós vamos ter que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós temos 2x, vamos inverter o sinal da desigualdade, e o 5 vezes o menos 1 menos o 5, logo x é menor que menos o 5 sobre o 2, ok? Então é só escrever o conjunto solução, o conjunto verdade, que é x pertencente aos reais, tal que o x é menor que menos 5 sobre o 2. Ou, como está menor, então está tendendo para menos infinito, a partir do menos 5 sobre 2, aberto no 5 sobre 2, ok? No menos 5 sobre 2. Então, essa é a solução para o exercício 9. Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer sistema,
tá, de inequações. Então a gente tem que lembrar lá da parte teórica que nós vamos fazer a inequação 1 e a inequação 2. Vamos encontrar as soluções para cada uma dessas inequações e depois nós faremos a intersecção dessas soluções, ok? Então, resolvendo a inequação 1, temos 2x mais o 3 maior que zero. Vamos isolar o valor do x aqui para ser mais rápido. Então, nós temos 2x maior que menos 3, então x maior que menos 3 sobre o 2, ok? Agora, fazendo a inequação 2, temos menos 3x mais o 5 maior ou igual a zero. Então, menos o 3x maior ou igual a menos o 5. Vamos multiplicar por menos 1. Então, temos 3x menor ou igual a 5. Não pode esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Então, x menor que 5 sobre o 3. Ok? Pessoal, agora nós temos que fazer a intersecção dessas soluções através da intersecção de intervalos, tá? Então nós temos que lembrar lá como que nós fazemos a intersecção de intervalos. Então vamos montar aqui as retas. Então, pessoal, vamos colocar aqui os valores que nós encontramos, tá? Nós temos dois valores, que é o menos 3 meios e o 5 terços. Então, menos 3 meios e o 5 terços. Lembrando que essa é a reta suporte. Aí nós teremos a solução 1, a solução 2 e, por fim, a intersecção entre a solução 1 e a solução 2, ok? Então, olha lá, vamos escrever a solução 1. É maior que menos 3 meios. Então, é bolinha aberta no menos 3 meios e é maior. Então, está tendendo para mais infinito, ok? E a solução 2 é menor ou igual a 5 terços. Menor ou igual, pessoal, igual é bolinha fechada, tendendo para menos infinito. A intersecção, pessoal, é o pedacinho que está nos dois. Olha lá, qual é o pedacinho que está nos dois? É isso aqui, ó. Então, é daqui até aqui. Então, é do menos 3 meios até os 5 terços. Agora, a gente tem que tomar cuidado se é bolinha aberta ou bolinha fechada. Como é intersecção, pessoal, a dica é o seguinte, ó. Aqui nós temos bolinha aberta. Aqui, o menos 3 meios está dentro. Então, é como se fosse uma bolinha fechada. Se tem uma aberta e uma fechada, na intersecção fica aberta, tá? Por quê? Está em um, mas não está no outro. Então, não existe a intersecção desse menos 3 meios, ok? O que é diferente aqui dos 5 terços, ó, tá vendo? Os 5 terços está nesse intervalo da solução 1 e também está no intervalo da solução 2, porque é bolinha fechada. Então, aqui, ó, bolinha fechada nos 5 terços, ok? Então, a solução para esse nosso sistema vai ser o quê? Aí você pode escrever x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 3 meios e os 5 terços, ok? Só que fechado no 5 terços. Ou você pode colocar aqui, ó, aberto no menos 3 meios, fechado no 5 terços. Então essas são as duas representações da solução aí desse sistema de inequações, ok? Então lembra lá, quando você estiver resolvendo o sistema de inequações, você tem que resolver através da intersecção das soluções, ok? E sempre quando você tem essa ideia, tá? Ó, vou fazer uma observação aqui com o exercício 11. Quando ele não sinaliza para você este conectivo, ó, no exercício 11, aqui o conectivo é o E. Quando é o conectivo E, você faz a intersecção. O conectivo OU, nós vamos fazer a união, tá? Então aqui, ó, esse exercício 11 é um pouco mais complexo, porque perceba que você tem aqui inequações, só que você tem, ó, o conectivo E aparecendo aqui. Então, primeiro,
você vai ter que fazer a intersecção entre essas inequações. Você vai fazer a intersecção e depois os resultados você ainda vai fazer a união, ok? Esse exercício 11 a gente vai bem devagar para a gente entender os procedimentos, tá? Mas a gente vai fazer muito parecido com o exercício 10. Vamos lá, pessoal, exercício 11. Eu apaguei aqui para ficar um pouquinho mais didático para a gente entender, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui, ó, por causa do conectivo E, nós vamos fazer a intersecção. Então, vou fazer por partes, tá? Porque aqui nós temos uma linha de inequações e aqui é a segunda linha das inequações, também conectivo E. Então, na verdade, aqui nós temos uma, duas, três, quatro inequações, tá? Então, na verdade, nós temos quatro inequações. Então, nós vamos separar aqui, ó. Eu vou resolver a inequação 1 e inequação 2. Como tem um conectivo E, eu vou fazer a intersecção dessas duas, ok? Então, lá, vamos na 1 primeiro. A 1 é menos 3x mais 1 maior que zero. Então, temos menos 3x maior que menos 1. Vamos multiplicar por menos 1. Ficou 3x menor do que 1. Então, x é menor do que 1 sobre o 3. Ok? Então, aqui foi a 1. Vamos fazer a 2. A 2, nós temos menos 2x menos 1 menor ou igual a 0. Vamos aí isolar o valor do x. Então, menos 2x menor ou igual a 1. Vamos multiplicar por menos 1. Então, ficou 2x. Vamos inverter a desigualdade. Ficou maior ou igual a menos 1. Então, temos que o x ele é maior igual a menos 1 sobre o 2. Agora aqui nós faremos a intersecção entre essas duas inequações, tá? Mas antes, só para uma questão de espaço aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais didático, a gente perceber o que está acontecendo, eu já vou resolver as inequações 3 e 4, tá? Então, fazendo a inequação 3, nós temos ali, ó, menos 6x mais o 5 maior que zero. Menos 6x maior que menos o 5. Vamos multiplicar por menos 1. Então, 6x inverte a desigualdade, menor que 5. Então, x é menor que 5 sobre o 6. Ok? Agora, vamos pegar a segunda. Só que a segunda Segunda não, né? A inequação 4, nós temos apenas a seguinte informação: menos o x menor que zero, ok? Só que é claro, menos x menor que zero é a mesma coisa que x maior que zero. Não entendi, professor. Pessoal, o x está negativo. Eu tenho que multiplicar por menos 1. Se eu multiplico por menos 1, o sinal da desigualdade tem que inverter. Então, multiplicando por menos 1, temos que o x é maior do que zero. Ok? Agora sim, vamos desenhar aqui as retas para poder fazer as intersecções. Ok? Então, agora, pessoal, vamos fazer a solução da intersecção desses resultados, tá? Então, nós temos aqui, ó, as inequações 1 e 2, nós temos dois valores, né? Ó, para a nossa reta suporte, nós temos o menos 1/2 e temos o 1/3, ok? Depois, nós teremos nas inequações 3 e 4, nós temos os 5/6 e o 0. Então, aqui nós temos 0 e o 5 sobre o 6, ok? Então, aqui nós vamos colocar o intervalo da 1, da 2
e aqui é 1 intersecção 2. Aqui nós temos A3, A4 e a intersecção entre 3 e 4, ok? Então vamos lá. Bom, aí na equação 1, qual é a solução? É x menor que 1/3. Então, aberto no 1/3 menor do que 1/3. A2, maior ou igual a menos 1/2. Então, se tem um sinalzinho de igual, é fechado, tendendo para mais infinito. Ok? Pessoal, a solução aqui da intersecção é o que tem nos dois. Então o intervalo que tem aqui nos dois é esse pedacinho aqui, ó. Bom, fechado, 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 então aqui no menos meio. Aberto, fechado, então é aberto. Lembra que é a intersecção. Então é esse pedacinho aqui, ó. É a intersecção que nos interessa aqui nas inequações 1 e 2. Ok? Agora nós temos inequações 3 e 4. A inequação 3, ó, menor do que 5/6. Então é bolinha aberta no 5/6, tendendo para menos infinito. Ok? Depois o 4, a inequação 4, maior que 0. Então aberto no 0, tendendo para mais infinito. Eu quero que está nos dois. Então é esse pedacinho aqui, ó. Ok? Então, este pedacinho é o que está nos dois. Fechado, aberto, então é aberto na intersecção. Fechado, aberto, então aberto na intersecção. Então, aqui nós temos o 0, o 5/6. Aqui nós temos o menos 1/2 e 1/3. Pessoal, vou voltar aqui no enunciado, tá? Então, nós fizemos apenas as intersecções por causa do conectivo E. Então, aqui, pessoal, nós fizemos apenas as intersecções por causa do conectivo E, beleza? Agora, eu tenho que pegar os resultados que nós encontramos, ó, e fazer a união. É o OU, tá? Então, por causa do OU, vai ser a união desses dois resultados que nós obtemos. Então, vamos fazer agora a união desses resultados. Então, nós temos aqui, ó. Lembrando, então, que nós temos 4 valores, né? Então, nós temos que colocar aqui na nossa reta suporte os 4 valores que nós encontramos ali, que vão fazer parte do nosso intervalo. Então, nós temos o menos 1/2, depois nós temos o 0, 1/3 e o 5/6. Ok? Agora, nós vamos colocar a solução 1, 2, a solução entre a intersecção 1 e 2, e 3 e 4. Para dinamizar aqui um pouquinho a ideia, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. V1, né? Intersecção V2, depois V3, intersecção V4, ok? E esta última aqui, ó, vai ser V1 intersecção V2, união V3 intersecção V4, que vai ser o que ele está pedindo para nós, tá? Quem está com a apostila, né, do 8º ano, tem o gráfico, né, tem essa representação da tabela, a representação dos intervalos numa única tabela, tá? Eu prefiro fazer assim separado para entender o que está acontecendo, ok? Então, ó, nós vamos preencher aqui com os valores que nós encontramos, ó. V1 e V2 está entre menos 1/2, fechado no menos meio, até aberto no 1/3. Ó. Só estou reproduzindo o que nós fizemos aqui na primeira situação. Agora, na segunda situação, ó, aberto no 0, aberto no 5/6.
Então eu quero este intervalo. Agora, pessoal, a minha solução é a união desses dois intervalos. Se é união, é tudo. Então eu quero do menos 1/2 até os 5/6. Eu quero tudo isso aqui, Tudo bem? Tudo isso. Pessoal, mas professor, e esse intervalo fechado? Não importa, porque 1/3, tá aqui dentro, tá? Então eu quero ele, é a união. Mesma coisa acontece com o zero. O zero não está aqui, mas está aqui. Eu quero o zero também, porque é a união. Então, se é a união, eu quero tudo, ok? Então, o conjunto verdade, né? O conjunto solução vai ser x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre o menos 1/2 e os 5/6, fechado no menos meio. Ou você pode fazer fechado no menos 1/2 e aberto no 5/6, representando o intervalo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A partir do exercício 12, nós vamos analisar o sinal das expressões, ok? Lá na parte teórica, eu ensinei vocês a fazerem isso utilizando a ideia de função, ok? Só que o aluno do 8º ano ainda não, quando está aprendendo isso aqui, ainda não aprendeu o conceito de funções. Então, ele aprende a analisar o sinal olhando apenas para as expressões, tá? Então, vou aproveitar esse exercício. Já que nós temos uma parte explicando a ideia da função, aqui eu vou explicar para vocês o conceito aqui, utilizando o conceito das expressões, tá? Mas é a mesma ideia, o mesmo conceito que nós temos, tá? Você vai ter que analisar em função do A, tá? Então, lembrando, nós estamos trabalhando em equação do primeiro grau, então é AX mais B, tá? Então, a análise de sinal, o estudo de sinal vai ser em função do nosso A, do valorzinho do A, ok? Por exemplo, lembrando que nós temos uma equação, você tinha lá ax mais b igual a zero, ok? Isolando o valor do x, como é que fica? X igual a menos b sobre o A. O que isso quer dizer? Que este valor que você está encontrando aqui, menos b sobre a, faz com que a sua equação, que a sua expressão seja igual a zero, ok? Então, essa é a ideia que você tem para que essa expressão seja igual a zero, beleza? Agora vamos trabalhar no âmbito da inequação. Então, se você pegar assim, ax mais b maior que zero. Pessoal, isola o x, como é que vai ficar? X maior que menos o b sobre o a. Beleza? Agora, ax mais b menor que zero. Então, nós temos x menor que menos b sobre a. Beleza? Então, essas são as situações que nós vamos analisar. Quando é que a minha função, no caso aqui a minha equação, vai ter valores iguais a zero, ok? Quando é que a minha expressão vai ser positiva, porque olha lá, maior que menos b sobre a, e quando é que a minha expressão ela vai ser negativa. Então nós vamos aprender aqui a analisar nossas expressões olhando se analisando para quais valores de x eu vou ter a minha expressão igual a zero, maior que zero ou menor que zero, ok? E aí nós podemos colocar esses resultados numa tabelinha para a gente analisar o conceito aí da regra de sinais. Ficar essa ideia usando o exercício 12. Então nós vamos aqui resolver o exercício 12. Então nós temos aqui, 2x mais 3. Bom, eu tenho que responder quando ela é nula. Bom, ela vai ser nula quando for menos b sobre a. Então, na letra A, eu vou escrever isso. Vai ser nula quando o meu x for igual a menos b
sobre A. E aí você resolve. Quem é o B? O B é 3. Então vai ficar menos 3 sobre o A. Quem é o A? É 2. Então lembra aí, né, pessoal? Ó, o AX mais B. Então B é 3 e o A é 2. Então, neste exercício, a letra A, essa expressão vai ser igual a zero quando for igual a menos 3 meios. Tá bom? Exemplo aqui, ó. Vamos já resolver. Nós temos ali, ó, 2 vezes o x. Quem é o x, então? Menos 3 sobre 2. Beleza? Só estou substituindo no lugar do x, ó. Eu vou provar essas situações para vocês. Mais o 3. Vamos resolver, então, essa equação e ver quanto que dá, ó. Bom, 2 vezes menos 3 meios, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobrou menos 3 mais 3. Quanto que dá isso? 0. Então, menos 3 meios faz com que essa expressão seja nula, tá? Na letra B, quando é que assume valores positivos? Vai assumir valores positivos quando nós tivermos aqui, ó, x maior que menos b sobre o a, ok? Então, nós vamos fazer aqui, ó, x maior que menos b sobre a. Igual, então vamos lá, ó. Primeiro, menos b. Quem é o b? Menos 3, né, que é o 3, sobre 2. É a mesma coisa, pessoal. Então, temos que vai ser valores positivos se o meu x for maior que menos 3 sobre o 2. Tudo bem? Vamos provar isso? Bom, pega qualquer valor maior que menos 3 sobre 2. Pessoal, vamos trabalhar com números mais fáceis aí para a gente entender, né? 3 sobre 2 dá 1,5, beleza? Menos 1,5. Então, se você pegar, por exemplo, o menos 1 é maior do que menos 1,5, porque está se aproximando do zero, lembra lá. A parte negativa, quando se aproxima do zero, vai se tornando maior, tá? Então, eu posso pegar o menos 1, por exemplo. Então, eu tenho lá 2 vezes o menos 1 mais o 3 vai ser igual a quanto? Resolve. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais o 3, ó, quanto que dá? 3 menos 2, 1. Então, você percebe, ó, que você já começa a ter valores positivos, tá? Agora, na letra C, quando é que eu vou ter valores negativos? Quando x for menor que menos b sobre a. Bom, pessoal, a gente já sabe que qual é o resultado, é menos 3 sobre o 2, ok? Então, x é menor que menos 3 sobre 2. Então, vai ter valores negativos. Então, vamos fazer um exemplo. Então, nós temos o 2 vezes, eu tenho que pegar alguém menor que menos 3 meios, a mesma coisa, né? Menos 3 meios, quem é? É o menos 1,5. Então, se eu pegar o menos 2 é menor do que menos 1,5, tá? Quanto mais distante do zero na parte negativa, menor. Então, menos 2 mais o 3. Então, resolve. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais o 3 vai dar menos 1. Então, você percebe que você vai começar a ter valores negativos. Pessoal, vamos fazer uma observação aqui neste exercício, porque esse exercício nós resolvemos para A maior que zero. Então, nós definimos que quando você tiver o A maior que zero, você vai ter valores nulos quando o seu x for igual a menos o b sobre o a, tá? Você vai ter valores positivos, tá? Quando o seu x for maior que menos b sobre a. E vai ser negativo quando o seu x for menor que menos b sobre a. Então, essa condição que nós acabamos de fazer só vai servir se isso aqui acontecer, ó, se o seu A for positivo, tudo bem? Aí nós vamos ter que fazer uma tabelinha, só para a gente entender aqui, ó, a tabelinha está na apostila de vocês. Então nós temos assim, ó, como se fosse essa ideia. Nós temos aqui no centro esse risco,
é a sua raiz, é o menos b sobre o a, ok? Ou seja, é aquele valor que faz com que a sua expressão seja nula, tá? Então, o que está acontecendo aqui que a gente acabou de definir, ó? Se você pegar valores maiores do que a raiz, você vai ter valores positivos, tá? Então, lado direito positivo. Se você pegar valores menores que menos b sobre a, você tem o quê? Valores negativos. Tudo bem? Então, essa é a análise de sinal olhando apenas para expressão, tá? Lá na nossa parte teórica, eu expliquei isso como uma ideia de função. Qualquer ideia de função, vou fazer um rascunho aqui de novo. Como o a é positivo, é crescente, passando na nossa raiz, que é menos b sobre o a. O que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Então, pessoal, perceba que é exatamente essa análise que a gente acabou de fazer. Então, do lado direito vai ser positivo, lado esquerdo negativo, quando for uma inequação aí do primeiro grau, quando você estiver analisando uma equação do primeiro grau ou uma função do primeiro grau, ok? Agora, o que vai mudar? Vai mudar se o seu A for menor que zero, tá? Se o A for menor que zero, pessoal, isso aqui vai mudar. Vamos fazer o próximo exercício e a gente vai entender o que vai acontecer. Olha lá, nós temos aqui, ó, menos o 3x mais o 5. Então, nós temos que o A é menos 3. Então, é menor que zero. E o B aqui é 5. Bom, letra A. Quando é que é nula? É quando menos 3x mais 5 é igual a zero, pessoal. O que vai acontecer? Menos 3x igual a menos o 5. X igual a menos 5 sobre o menos 3. Então, x é igual a 5 terços. Ok? Então, olha lá, perceba que o que a gente acabou de fazer aqui é aquela ideia do x igual a menos b sobre a. Se você substituir direto, olha lá, quem é o b? O b é 5, então fica menos o 5. Quem é o a? O a é menos 3, pessoal. Ó. Se é menos, você tem que fazer a regrinha de sinais. Então, x é igual a 5 sobre o 3. Beleza? Então, ó, tem que tomar cuidado quando o seu A for negativo. Agora vamos ver aí, ó, parte da letra B. Assume valores positivos. O que vai ser os valores positivos? Quando a sua expressão for maior que zero. Ó, vamos isolar agora o valor do x aqui, ó. Menos 3x maior que menos 5. Lembra que o x está negativo, você tem que fazer o quê? Multiplica por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, x tem que ser menor que quem? Menor que 5 sobre o 3. Então, pessoal, ó, para ter valores positivos, o seu x tem que ser menor que menos o b sobre o a. Então, ó, é diferente da primeira situação que nós fizemos. O seu x tem que ser menor que menos b sobre a. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Letra C. Quando é que assume valores negativos? É quando você tem menos 3x mais 5 menor que zero. Ou seja, sua expressão vai ter valores menores que zero. Então, nós temos aqui, ó, menos 3x menor que menos 5. Vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 3x maior que o 5. Então, x é maior que 5 sobre o 3. Então, pessoal, quem é o 5 sobre 3? É o menos b sobre a. Então, a sua equação vai ter valores negativos quando o seu x for maior que menos o b sobre o a. Ok? Então, temos que tomar cuidado quando o seu a for menor que zero. Então, de novo aqui, vamos fazer a tabelinha, ó, e vamos definir o que está acontecendo. Aqui nós definimos para a maior que zero. Então, aqui nós vamos definir para a menor que zero. Então, a sua expressão vai ter valores nulo, né? A sua expressão será nula, né? Quando o seu x for igual a menos b sobre a. Beleza, isso aqui não muda para ambas as situações. Agora, vai ter valores positivos
quando o x, pessoal, for o contrário ali, ó. Ali era maior que menos b sobre a. Aqui é menor que menos b sobre a. E vai possuir valores negativos se o x for maior que menos b sobre o a. Ok? Então, vamos tomar cuidado nessas duas últimas situações aqui, positivo e negativo, porque vai influenciar aí nos resultados, tá? Então, fazendo a tabelinha deste segundo caso, então nós temos essa ideia aqui, ó. Esse traço no meio é a sua raiz, então aqui é menos o b sobre o a, tá? Então, lado direito, ou seja, lado direito são valores maiores do que a raiz. Valores maiores do que a raiz, ó, você vai ter valores negativos. E lado esquerdo são valores menores do que a raiz. Você vai ter valores positivos. Então, se o seu A for menor que zero, lado direito da raiz, negativo, lado esquerdo da raiz, positivo. Ok? Aqui nós vamos utilizar um macetezinho que é o quê? Nesse caso aqui, ó, CA e MA, tá? Então, se o seu A aqui menor que zero, você considera essa ideia do cama, né? Você tem aqui, ó, cama. O que isso quer dizer? O CA é o contrário de A. E o MA, ele é o mesmo sinal de A, tá? Então, aqui a gente está falando sobre sinal. Então, vou colocar aqui, ó. CA é o sinal contrário de A, tá? E o MA é o sinal, é o mesmo sinal, né, de A. Vou colocar aqui, é o mesmo sinal de A. Então você pode memorizar essa ideia aqui, ó, CAMA ou cama, né? Então de novo aqui, ó, o seu A é o quê? O seu A é menor que zero, então é negativo. Se ele é negativo, ó, lado direito é o mesmo sinal, lado esquerdo é o sinal contrário, ok? Vamos voltar no exercício anterior, no item anterior aqui, ó, se vai funcionar essa ideia. Mesma coisa, é o cama, ok? Então, de novo, o seu A aqui é positivo. Então, lado direito, mesmo sinal de A. O lado esquerdo, o contrário de A. Então, quando você tiver uma expressão do primeiro grau, a análise de sinal pode ficar mais fácil se você considerar esse macetezinho utilizando aí essas sílabas, né? O cama, né? Aí você usa a palavra cama para você saber se lado direito, lado esquerdo vai ser positivo ou negativo em relação à raiz, tá? Em relação ao menos o B sobre o A. Beleza, pessoal? Então aqui é uma outra maneira diferente que eu fiz lá na parte teórica, que nós utilizamos o conceito lá de função, tá? E aqui nós usamos olhando apenas para as expressões mesmo, tá? No caso aqui, a expressão do primeiro grau. Então, pessoal, nesse exercício 14, nós vamos utilizar esse estudo de sinal, tá? Então, você tem aqui, ó, 2x menos o 5 maior ou igual a zero. Bom, 2x menos o 5, você tem o a igual a 2 e o b igual a menos o 5. O x, então, vai ser menos b sobre a. Então, você tem menos o 5 sobre o a, que é 2. Então, é 5 sobre o 2. Então, 5 sobre 2 é a sua raiz. Então, você tem a seguinte situação, ó. Se você fizer a tabelinha, aqui é onde é nula, tá? Onde é igual a zero. É o cama. Aí você pergunta, né? Ó, se o A aqui, o que está acontecendo? O A é positivo. Então, o lado direito é o mesmo sinal de A. O lado esquerdo é o sinal contrário de A. Aí você olha para a sua inequação e vê o que ele está querendo. Ele está querendo, ó, valores maiores igual a zero. Tá? Se ele quer valores maiores igual a zero, então ele está querendo, ó, valores maiores do que a sua raiz, maiores do que os 5 meios. Ok?
Como tem um sinalzinho de igual, a gente vai colocar a bolinha fechada. Então, o conjunto solução aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 5 sobre o 2, ok? Representando através de intervalos, você tem então que vai ser fechado no 5 sobre 2, tendendo para mais infinito, aberto no infinito. Tá bom? Então, ó, perceba que nessa análise sinal, a gente não precisou ficar resolvendo as expressões para encontrar o que está acontecendo. A gente só analisou através da tabelinha. Tá bom? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui nesse exercício 15, onde o A ele vai ser negativo. Então, de novo, olha lá, quem é o A? É o menos o 3, o B é o 7. Então, nós temos que o x é menos o B sobre o A. Então, nós temos que o B é 7, então é menos 7, e o A é menos 3, então temos que o x é 7 sobre o 3. Então, fazendo a tabelinha, temos a raiz que faz ser igual a zero, que é 7 sobre 3, e nós temos o gama, ok? Vamos colocar os sinais. O A é o quê? O A é negativo. Então, mesmo sinal de A, lado direito, o contrário de A, lado esquerdo, ok? Agora você vai olhar para a sua inequação e ver o que ele está te pedindo. Ó. Ele quer valores maiores que zero, apenas maiores que zero. Então vai ser bolinha aberta, porque você não quer igual a zero, e vai ser os valores menores que os 7 terços. Pronto, você já resolveu a inequação. Então temos que o x pertence aos reais, tal que o x é menor que 7 sobre o 3. Ou você pode colocar tendendo para menos infinito, a partir dos 7 terços, aberto no 7 terços. Ok? Então, percebam que é uma outra maneira de resolver acerca da análise de sinal. Bom, pessoal, então essa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido melhor o assunto, tenham gostado desta aula. Até a próxima. Tchau, tchau.